Nós vamos ver agora, ainda com o enfoque da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, a sombra, a luz e a escuridão na perspectiva junguiana. A sombra, na perspectiva analítica, é um termo bastante conhecido. Ela, a priori, se encontra no inconsciente pessoal e representa a forma simplista, aspectos nossos que negligenciamos. Isso representa a sombra. Costuma ser definida como a personificação de certos aspectos inconscientes da personalidade. Nós, humanos, gostamos de nos enxergar mais inteligentes, mais generosos, como bom caráter. Nos vemos mais iluminados e com mais habilidades do que realmente somos. E isso é fato. O que a sombra sabe, a definição junguiana da sombra foi muito bem colocada por Edward Whitmont, analista de New York, ao dizer que a sombra é tudo aquilo que foi reprimido durante o desenvolvimento da personalidade, por não se adequar ao ideal do ego. Se você teve uma educação cristã com ideal do ego de ser benevolente, moralmente reto, gentil e generoso, então certamente você precisou reprimir todas as suas qualidades que fossem a antítese desse ideal, como por exemplo, a raiva, o egoísmo, loucas fantasias sexuais e assim por diante, para você poder ter esse outro lado mais iluminado. Você tem que reprimir todos esses elementos. Todas essas qualidades que você seccionou formariam personalidade secundária chamada sombra, tudo aquilo que nós escondemos. Pois bem, em nossa infância, para ampliarmos nossas chances de sobrevivência, nos adequamos à cultura, família e o meio em que vivemos. Para conseguir aprovação e aceitação, negamos algumas atitudes, alguns traços de personalidade. Esses traços tidos como negativos tornam-se aquilo que chamamos eu reprimido, as partes do falso eu que são demasiado dolorosas para serem reconhecidas. Por exemplo, Dumbo e a aceitação de quem é, de quem se é. No entanto, a nossa personalidade também inclui qualidades inferiores, das quais não somos conscientes. Essas qualidades se revelam em nosso contato com o meio, com as pessoas, e a tendência é empurrar essas características para o inconsciente, porque elas envergonham o ego e conturbam o funcionamento da persona. Olha que coisa. O ego ainda é tenebroso. Apesar de ele estar lá camufladinho, ele procura botar as garrinhas para fora, não é? Ela nos mostra que não somos o que pensamos ser. Nosso ego nos ilude, criando a ilusão de sermos bem polidos, iluminados e respeitáveis. A sombra nos assusta, pois nos revela quem de fato nós somos. Por isto, gastamos tanta energia para mantê-la oculta. Nós negamos esse lado negro com todas as nossas forças, ou então projetamos esse comportamento sobre os outros. Muito comum. Muito comum. Não sou eu que sou, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, né? Traços de personalidade que costumam ser vistos como defeitos podem ser
vantagens para Jung. A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade, do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. Mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. Se formos sinceros e fizermos um pouco de esforço, reconheceremos alguns aspectos da nossa sombra. Ela está naquilo que detestamos nos outros. Coisa graciosa, né? Ela está naquilo que detestamos nos outros, entende? Aquilo que me irrita no outro é um gancho para ela. É comum pensarmos que a sombra só contém aspectos escuros e negativos da personalidade. Contudo, é a sombra que nos dá a dimensão humana, que escancara a realidade, que coloca nossos pés no chão. Isso é um fato. Isso é um fato. A sombra faz com que a gente se conheça verdadeiramente como somos, né? Mas que também esconde potenciais ocultos, tesouros inestimáveis, que foram desprezados. É um remédio amargo, mas necessário. O confronto com ela é uma humilhação para o ego. Ela também é a parte mais vivida da nossa personalidade. Por isso, seu dinamismo pode conter tanto o bem como o mal. Essa parte não vivida é inconsciente. A pessoa é inconsciente a pessoa. E por isso, inquietante, e se manifestam de forma extrema, primitiva e desajeitada. Mas nela existe o potencial positivo para novos dons e talentos. A sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. Ela é aquela parte do inconsciente que complementa o ego e representa as características que a personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto, negligencia, esquece e enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros. Isto é muito comum porque nós não conseguimos deixar as coisas totalmente encobertas, entende? Qual é o seu potencial? A sombra costuma influenciar as relações do indivíduo com pessoas do mesmo sexo. E é comum a sombra reaparecer em nossos sonhos como personagens sombrios do mesmo sexo que o nosso. Já dissemos que a sombra é responsável pelas relações entre pessoas do mesmo sexo. Essas relações podem ser amistosas ou hostis, dependendo de vir a sombra a ser aceita pelo ego e incorporada de modo harmonioso à psique ou rejeitada pelo ego e banido para o inconsciente. A sombra é o todo, inconsciente, semiconsciente, inconsciente coletivo. Então é um complexo. Entende? Os homens tendem a projetar os impulsos de sua sombra, rejeitada nos outros, de modo que entre eles surgem com frequência sentimentos negativos. Podemos então conhecê-la por meio da projeção em outra pessoa, do mesmo sexo, geralmente. A projeção costuma ser um mecanismo de defesa do ego contra aquilo
que pode ser doloroso a ele, mas também tem um lado positivo e construtivo. Essa projeção da sombra nos outros é um mecanismo de defesa para que a gente não sofra diante das nossas próprias mazelas e fraquezas. Ela expõe aquilo que nós somos e nós não queremos aceitar. Conscientemente, nós não queremos aceitar. Mas, Francisco, como que nós fazemos então? Nós nos escondemos. Nós não mostramos aquilo que somos. Nós simplesmente nos escondemos. Mas como que isso acontece? São subterfúgios. A minha sujidade eu projeto no fulano, no ciclano e no beltrano. Por isso que fica leve o meu fardo, porque ele está todo projetado no alheio. Mas essa projeção vai chegar uma hora que ela se torna dolorosa, entende? Nós não conseguimos guardar para sempre. Chega uma hora que você tem que tirar para fora, entende? Nossa sociedade nega o mal, nos faz viver de aparências. Mas somente quando decidimos limpar nossa própria fossa é que a alma pode florescer. Olha que coisa linda. Do esterco que nós tiramos da fossa pode nascer flores belíssimas, porque do esterco nós transformamos ele como adubo. E como adubo nós enriquecemos o terreno que até então estava escondido, para que floresçam as belíssimas flores do nosso íntimo e da nossa própria personalidade. Voltaremos.